Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, abra comigo a sua Bíblia no texto, tema Apocalipse capítulo 3. E nós queremos fazer menção apenas no versículo 20, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, e nós queremos ler o versículo 20. Enquanto você procura o texto bíblico, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar pregando a sua palavra. Pastor, obrigado. E pela primeira vez aqui na igreja do Eustáquio Gomes, igreja pastoreada pelo nosso pastor Maxwell, quem tem muita admiração e apreço, e estar aqui nesse pós-conjoade da 8ª região. Antes de vir aqui, alguns dias atrás, estava falando com um amigo, o diácono Lucas Luna, e ele disse: meu amigo, não vou poder estar presente, mas já lhe digo uma coisa, você vai pregar no pós-conjoade da região mais avivada de Maceió. E é verdade, vocês são muito avivados pela presença de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Maxwell, pela oportunidade. Que Deus abençoe o nosso pastor Adelvan. Em nome de Jesus, prazer em conhecê-lo. Os demais obreiros, a coordenação, o presbítero William, está revendo o irmão. Deus abençoe. O nosso diácono Igor, sempre sorridente. Obrigado pela recepção, por todo o apoio. Nossos amigos, o Marlon, que foi aquele que nos indicou para estar aqui. Deus abençoe, meu amigo. O Ezequiel e o Yuri também estão aqui nos acompanhando. Com isso, eu também saúdo a todos os obreiros, a todos os irmãos presentes. E essa região tão avivada que eu vou levar para a colônia esse negócio de quem está vivo dá um glória. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20. Quem achou, diga glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Quem pode dar glória a Deus? Sente-se adorando o nome do Senhor nessa noite. Também quero fazer menção, senão eu não entro em casa, fazer menção à minha esposa, que não pode estar aqui, a irmã Alícia, mas está nos assistindo pelo YouTube. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu amor. Glória a Deus. Queridos, eu quero ser rápido, quero ser sucinto, quero ser direto naquilo que o Senhor colocou em meu coração para estar ministrando aqui nessa noite. E a mensagem que eu quero ministrar aqui, ela está subordinada a um tema, e esse tema é remanescentes de Filadélfia na geração de Laodiceia. Vou repetir mais uma vez: remanescentes de Filadélfia na geração de Laodiceia. Agora, pela terceira vez, você repete comigo para ficar gravado na sua mente. Diga comigo: remanescentes de Filadélfia. Não, está muito fraco. Remanescentes de Filadélfia na geração de Laodiceia. Queridos, falar sobre este maravilhoso livro
do Apocalipse não é uma tarefa fácil, porque o livro do Apocalipse, o falar dele, nos implica em algumas questões e algumas dificuldades. Pelo menos duas das principais. A primeira grande dificuldade que nós encontramos é a sua interpretação. O livro do Apocalipse é um livro cheio de mistérios, de metáforas, de figuras. É um livro cheio de simbolismos e visões que muitas vezes foge do nosso alcance intelectual. Muitas vezes o nosso imaginário não consegue refletir todas essas figuras contidas no livro do Apocalipse. A segunda grande dificuldade que nós encontramos é o sentimento do leitor ou do ouvinte. Graças a Deus isso está acabando com o decorrer dos dias, dos tempos, porém muita gente ainda hoje não consegue ler o livro do Apocalipse, ouvir sobre o livro do Apocalipse, se referir ao livro do Apocalipse, porque tem medo do conteúdo deste livro. Não suportam ler, não suportam ouvir, não suportam se referir, porque o seu estômago gela, a sua pele arrepia, o seu coração acelera, porque para essas pessoas o livro do Apocalipse é somente um livro de sofrimento, um livro de punição, um livro de castigo e de vingança divina. Eu dou glória a Deus por estar aqui na 8ª região e ter a certeza que ninguém aqui, depois desses 4 dias de congresso, e agora nesse pós-congresso, nesse pós-conjoado, ninguém aqui partilha desse sentimento de medo, de temor. Mas se alguém aqui dentro ainda tem esse sentimento, das duas coisas uma: ou não conhece de fato o conteúdo do livro, ou a sua vida está em total desacordo com o Evangelho de Cristo, a tal ponto que o conteúdo deste livro, ao invés de consolá-lo, na verdade causa-lhe medo. Ao invés de esperançá-lo, na verdade o deixa temeroso, porque a sua vida está tão desregrada que qualquer menção deste livro faz com que o seu coração acelere, pois aí já vem cajado, aleluia. Mas eu quero dar uma notícia especial para os conjoaditas aqui nessa noite. Eu quero te dizer que este livro não é somente um livro de castigo, de sofrimento, de punição, de vingança, de ira de Deus, mas para nós os salvos, para nós os crentes, para nós os assembleanos, para nós os conjoaditas, para nós, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, este livro na verdade é um livro de fé, um livro de esperança e um livro de vitória na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Parece que só as meninas entenderam. Eu vou pregar para os meninos agora. O livro do Apocalipse para nós conjoaditas é um livro de esperança, é um livro de fé, é um livro de alegria e é um livro de vitória da igreja na pessoa bendita, gloriosa e exaltada do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que podem, levante uma de suas mãos e dê pelo menos um glória, um aleluia, aleluia. Dê um sinal de vida nessa noite, pois este livro atesta a vitória da igreja, a vitória da igreja, a vitória da igreja de Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O nome deste livro, Apocalipse, ele vem da raiz de duas palavras gregas, o prefixo apô e a palavra calípto. Apô quer dizer ir para longe, sair, retirar. Algumas palavras na Bíblia nos dão a ideia deste prefixo apô. Por exemplo, a palavra apóstolo. Quem foram os apóstolos? Aqueles a quem Jesus
enviou para longe, tirou-os de perto, mandou-os pregar o evangelho a outros lugares. A palavra apostasia, o que é um apóstata? Um apóstata é aquele que sai, que se retira, que vai para longe da ortodoxia bíblica, que vai para longe da doutrina bíblica, que vai para longe da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então apô é ir para longe, enquanto calípto é uma palavra grega que significa sombra ou trevas. Há uma árvore muito comum no nosso país chamada eucalipto. Eucalipto quer dizer boa sombra. Então, juntando o prefixo apô com a palavra calípto, nós temos a palavra apocalipto, que numa tradução livre quer dizer para longe das sombras, retirado das trevas, tirado da escuridão. Ora, aquilo que é tirado das sombras, aquilo que é tirado da escuridão, é algo que passa a ser revelado. Por isso, o nome deste livro quer dizer exatamente revelação. Capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, o livro começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para que seus servos soubessem as coisas que brevemente hão de acontecer. Portanto, o Apocalipse é uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja do Senhor, em especial aqui na 8ª região nessa noite, revelando aos seus servos, a igreja do Senhor, aos conjoaditas, revelando o que, presbítero Bruno? Revelando que brevemente nós vamos sair daqui e vamos morar com Ele lá. Nós vamos sair daqui e vamos triunfar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É Deus através de Cristo revelando à igreja que tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Eu me lembro das palavras do evangelista Billy Graham. Ele disse: eu li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar. Me ajude a pregar nessa noite. Olha para esse crente lindo, bonito que está aí do teu lado e diz: te preocupa não, tudo vai acabar bem. Daqui a pouco a trombeta toca e nós vamos morar com o nosso Senhor. Vê se ele dá pelo menos um glória, se ele dá pelo menos um aleluia. Se ele não der, pega na camisa dele, balança, puxa e diz: te alegra, crente, tudo vai acabar bem. Aleluia, 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 glória a Deus. Aí, da cama do Icandarabás. Aí, de Candoria, de Candorabás. O autor deste livro, o escritor, o apóstolo João, por volta dos anos 90, aos anos 95 depois de Cristo, estava pastoreando a igreja na cidade de Éfeso, quando se levantou em Roma ou no território do Império Romano uma perseguição ferrenha contra um povo que se recusava a adorar o imperador Domiciano, um povo que se recusava a prestar o culto ao imperador, pois naquela época os imperadores colocaram na cabeça que eram deuses, que mereciam adoração, que mereciam ofertas de incenso, que mereciam todas as súplicas, todos os clamores.
que mereciam ser tratados realmente como deuses. E quando eles passavam pelas ruas de todo o território do Império Romano, todas as pessoas prestavam-lhe culto, todas as pessoas prostravam-se. Mas existia um grupo de gente que não se prostrava diante de Domiciano. Tinha um grupo de gente que não aceitava se dobrar diante daquele imperador. E ele pensou: se tem um povo que se nega a fazer isso e que até prefere morrer do que me adorar, para acabar com este povo eu preciso matar o seu maior representante. Jesus já tinha sido assunto aos céus. Os outros apóstolos já tinham morrido e o último dos apóstolos era João. Então a ordem de Domiciano é: pega João e joga ele dentro de um tacho de óleo fervente, borbulhante, e deixa ele fritar, e deixa ele assar, e deixa ele se queimar, porque calando ele, eu vou calar também aqueles que ele lidera. Pega o velho João, velhinho, o apóstolo do amor, o apóstolo que pastoreava as igrejas lá na Ásia. Pegam João e colocam ele dentro desse tacho de óleo fervente, borbulhante. Eu imagino os algozes cruzando os braços assim de longe e só esperando o velho apóstolo se espernear, só esperando ele colocar a mão para cima e pedir socorro, só esperando ele pedir ajuda e tentar sair dali. Mas quando eles menos esperavam, eles até viram João saindo do tacho, mas quando eles olharam direito, não viram nenhuma queimadura de primeiro, de segundo, de terceiro grau. Viram a pele dele intacta. Era Jesus dizendo: você pensa que vai calar a minha igreja? Você pensa que vai calar a voz do meu povo? Não vai não. Vocês pensam que vão matar João? Não vai não. A minha igreja vai avançar. A minha igreja vai avançar. A minha igreja vai avançar na pregação do Evangelho, na pregação do Evangelho, na pregação do Evangelho. Quase 2000 anos se passaram e aqui está a igreja militante, e aqui está a igreja que não foi parada. Domiciano não parou, Império Romano não parou, o pecado não para, e nós vamos continuar avançando, avançando, avançando. Só quem vai levanta a mão e glorifique o nome de Jesus. Glória a Deus. Chegou a notícia a Domiciano: matou? Matou não. Vocês não conseguiram pegar ele? Pegamos. Não conseguiram jogar ele? Jogamos sim. O óleo não ferveu? Não estava quente o suficiente? Estava. E o que aconteceu? Ele saiu intacto e disse que foi aquele Jesus a quem ele serve que não deixou ele ferver dentro daquele tacho. Ah é? Pega ele, joga na prisão de segurança máxima, onde estão os piores prisioneiros, bandidos, assassinos. Joga na ilha de Patmos. Colocam João na ilha de Patmos. João não foi para a ilha de Patmos para passear. Ele não foi para a ilha de Patmos como se fosse para uma Fernando de Noronha da vida. Ele foi jogado lá numa ilha rochosa, numa ilha cheia de serpentes, numa ilha com poucos recursos para sobreviver, pensando que agora ele ia morrer de velhice, de fome. Não tinha mais socorro. Quando jogavam os prisioneiros do Império Romano em Patmos, tiravam-se todos os barcos e não sobrava nenhum para alguém tentar fugir, para alguém tentar atravessar o mar, para alguém tentar voltar para casa. Mas quando Domiciano pensou que fechou as portas da terra para João, Jesus escancarou as portas do céu. Não, só meia dúzia entendeu. Eu vou repetir para ver se uma dúzia entende. Quando Domiciano pensou que fechou as portas aqui da terra, Jesus escancarou as portas do céu e diz: João, sobe aqui para tu ver um negócio.
negócio. Eu vou te revelar as coisas que são, as coisas que aconteceram e as que brevemente devem acontecer. Eu abro a porta do céu para você, João. Meu Deus do céu, eu sinto a presença desse Jesus aqui hoje. Aleluia, aleluia. É por isso que João escreve no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 1, ele diz assim: eis que eu vejo um novo céu, uma nova terra. E ele dá um detalhe: e o mar já não existe. Mas por que Deus não revelou um novo céu, uma nova terra e um novo mar? Porque para João ali em Pátimos, o mar era o que impedia ele de voltar para casa. Tem gente pegando aqui? O mar era o que impedia de voltar para quem ele mais amava e desejava. Sabe o que João estava dizendo? Isso que nos impede de ir para nossa casa, isso que nos impede de ir na presença daquele que nós mais amamos, mais desejamos, mais almejamos, seja carne, seja pecado, seja tentação, seja qualquer outra coisa nessa terra, tudo isso vai passar e nada disso vai nos impedir, quando a trombeta tocar, de nos encontrarmos com o nosso Senhor, com o nosso Senhor, com o nosso Senhor, com o nosso Senhor, com o nosso Senhor. Nada vai nos impedir de encontrar. Aleluia, aleluia, aleluia. João já conhecia todas as 7 igrejas da Ásia a quem Jesus direcionou as cartas. Ele era o bispo primaz, o supervisor daquele lugar, o último dos apóstolos vivos. Pastoreava Éfeso e supervisionava as demais. João conhecia as demais igrejas da Ásia, conhecia por fora, sabia do nome dos fiéis, sabia onde eles se reuniam, os horários que se reuniam, sabiam das coisas externas. Mas Jesus, quando revela o Apocalipse a João, Jesus estava dizendo: João, tu conhece cada uma dessas igrejas por fora, tu conhece cada uma delas no exterior, mas eu vou te mostrar que eu conheço cada uma delas por dentro. Eu não vejo somente o que está por fora, eu não vejo somente a carcaça, mas eu vejo por dentro. É por isso que a cada uma delas Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço vocês, eu conheço um por um, eu sei o que acontece e sei o que planejam, eu conheço vocês. Quando eu me deparei com isso aqui, o Espírito Santo me deu uma reflexão: como terá sido o sentimento, pastor Maxwell, de cada um daquelas igrejas, daqueles fiéis, daquela igreja, quando ouviram da boca de Jesus: eu te conheço. Das 7, 2 delas não receberam repreensão: Esmirna e Filadélfia. Eu imagino, pastor, o anjo da igreja pegando aquela carta lá em Esmirna e lendo diante de todo o povo, lendo diante de toda a igreja. Quando se reuniram, chegou uma carta de Jesus, se reúne todo mundo, chegou. Ele lê a carta e diz: eu conheço as tuas obras e sei da tua tribulação e da tua pobreza. Sabe qual foi o sentimento dos esmirnionitas? Eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor sabe o que eu estou passando. Eu te glorifico, Deus, porque o Senhor sabe o que eu estou sofrendo. Eu te glorifico porque só do Senhor me dizer que sabe, eu já saio daqui consolado. A Filadélfia: eu conheço as tuas obras e sei que mesmo vocês tendo pouca força,
guardaram a minha palavra, não negaram o meu nome. Sabe qual foi o sentimento deles? Eu te glorifico, Jesus. O Senhor sabe que eu tenho pouca força. O Senhor sabe que às vezes eu penso em parar, que eu penso em desistir, que eu penso em retroceder, mas eu não nego o teu nome. Eu não nego a tua palavra. É desse jeito aí mesmo. Eu não nego a tua palavra. Só do Senhor saber que eu estou passando por isso, eu já saio daqui consolado. Quantas vezes a gente não sai de casa destruído, acabado, precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de um renovo, e a gente vem para um ciclo de oração, vem para um culto de doutrina, vem para um culto como este de Poços com Joade, e chega aqui, ouve Jesus dizendo: eu sei o que você está passando. A gente sai daqui renovado, consolado, sem Jesus nem dizer o que vai fazer, mas só de dizer o que sabe o que a gente está sentindo, a gente já sai diferente. Agora imagine a igreja de Sardes. Eu conheço as tuas obras e sei que tens o nome de quem vive, mas estás morto. Sabe qual foi a reação deles? Misericórdia. Jesus sabe que eu pareço ser uma coisa e eu não sou. Jesus sabe que eu vivo uma coisa aqui dentro, mas estou vivendo outra lá fora. Misericórdia. Jesus sabe que eu não estou sendo verdadeiro, que eu não estou sendo verdadeiro adorador, um verdadeiro servo, um verdadeiro obreiro. Dê glória para não pensar que é com você nessa noite. Jesus sabe o que eu estou passando. Esse foi o sentimento de Sardes. E Laodiceia: eu conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quente. Porquanto és morno, então eu vou vomitar vocês da minha boca. Dê glória para não pensar que é com você. E se fosse com você hoje? Na verdade, é com você agora. Martinho Lutero, João Calvino, eles diziam: quando a palavra está sendo pregada, exposta, é o próprio Deus falando com a igreja. É o que está acontecendo aqui hoje. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu conheço vocês. 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 Qual é o teu sentimento? É igual o de Esmirna em Filadélfia? Se for, dê glória a Deus nessa noite, porque Ele sabe da tua fraqueza, Ele sabe da tua tribulação, Ele sabe das tuas dificuldades, Ele sabe o quanto está sendo difícil. Mas se for como Sardes e Laodiceia, deixa eu te dizer uma coisa: é melhor ouvir de Jesus hoje: eu te conheço, e consertar a sua vida enquanto há tempo, do que naquele grande dia Jesus te chamar e ouvir da boca dele: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mas eu sinto a presença de Deus, e eu sinto de Deus de dizer algo aqui. Mas eu estou pregando para uma igreja remanescente de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, mesmo com falta de recurso, mesmo tendo problemas aqui, problema ali, mas não se aparta de Jesus, não nega a palavra, não sai da igreja, não desiste da fé. Cadê Filadélfia? Levanta a mão e adora. Cadê Filadélfia? Dá um sinal de vida. Ele conhece você, Ele conhece você, Ele conhece você. Olha lá Jesus renovando, olha lá Jesus renovando, olha Jesus renovando. Isso, Jesus renova. Ele sabe que tu tem pouca força, Ele sabe que está difícil, Ele sabe que está trabalhoso, mas Ele te trouxe aqui nessa noite e está dizendo: eu renovo as tuas forças.
Glória. Olha lá, olha Jesus fazendo, olha lá. Eu renovo as tuas forças. Eu renovo, levanta a mão para receber. Está descendo algo do céu nessa noite sobre alguém. E Ele está dizendo: eu estou renovando a tua força. Não vai parar, não vai retroceder, não vai desistir. Eu estou te dando ânimo, eu estou te dando pão, eu estou te dando água. E estou dizendo: vai caminhar mais 40 dias e mais 40 noites. Receba a força do céu agora, em nome de Jesus, 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 olha lá, olha lá. Receba a força do céu agora, agora, agora. Aleluia, aleluia. Tantos jovens chegaram aqui se arrastando hoje. Vou pelo impulso, vou porque me chamaram, vou porque o coordenador cobrou. Mas você veio e você pensa que foi por causa do coordenador, por causa da animação dos outros jovens, do vídeo que postaram, que deu vontade de vir 2 vezes. Só que na verdade foi o Espírito Santo que foi te chamar, te deu algo diferente, te trouxe para cá, mesmo sem tu entender, porque eu estou indo. Eu não deveria ter ido, eu não deveria ter vindo, eu não deveria ter aceitado, mas foi o Espírito de Deus te trouxe para te dizer: eu te trouxe aqui para renovar as tuas forças, porque eu não vou perder você para o mundo, eu não vou perder você para Satanás, eu não vou perder você para o pecado, porque aquilo que eu tenho para a tua vida é algo maior, é algo melhor, é algo inimaginável, é algo que alguém vai olhar e dizer: será que é ele? Será que é ela? Mas é eu fazendo a obra na tua vida, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Quem recebe? Quem recebe? Levanta a mão com Joade e dá glória ao nome do Rei dos Reis. Meu Deus do céu. Aleluia. Olhe para cá. Embora as igrejas da Ásia foram igrejas reais, literais, existiram as cartas a estas igrejas. Era uma revelação de Jesus Cristo, de 7 períodos da igreja ao decorrer da história. A igreja em Éfeso, a carta à igreja que estava em Éfeso, representa o final da era apostólica, exatamente nos tempos da escrita daquela carta, sem o apóstolo João pastoreando, o apóstolo do amor. A igreja doutrinariamente forte, mas no final daquela era apostólica, foi se esfriando no seu amor. A esta igreja, ou a este período, aquele que anda no meio dos 7 castiçais disse: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Entre a igreja de Esmirna, a igreja perseguida do ano 100 ao ano 313, igreja que sofreu perseguições romanas, mas permaneceu fiel. Nesse período, Deus levanta um homem chamado Policarpo, que era de Esmirna. Policarpo havia sido um discípulo direto do apóstolo João, e quando ele atinge os seus 86 anos de idade, sai um decreto de morte para aquele homem. Mata Policarpo. João já foi, agora está Policarpo perturbando com esse evangelho, com essa pregação.
com esse avivamento, mata ele, pega ele e joga na fogueira. Quando pega o velho Policarpo, que vai lançar na fogueira, alguém olha para ele e diz: olha, eu vou te dar ainda uma chance, tu já é velho, já é de idade, tem 86 anos, diga aqui agora que nega esse Jesus e que vai adorar o imperador, que eu te solto, tu não precisa disso, vai viver o resto da tua vida, vai viver o resto da tua velhice. Policarpo olhou para ele e diz: pode acender a fogueira, porque eu sirvo esse Jesus há 86 anos e ele nunca me fez mal algum, porque eu negaria o meu rei, o meu Senhor agora. Acende a fogueira, que eu estou doidinho para me encontrar com ele lá, eu estou doidinho para me encontrar com ele lá. A estes aquele, oh glória a Deus, que é o primeiro e o último, disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Igreja de Pérgamo, a igreja vendida. Ano 313 a 590 depois de Cristo. Há uma mistura do paganismo com a religião. Após se tornar a religião oficial de Roma, saíram das catacumbas e foram para os templos. O problema não foi a igreja ir para o templo. O problema não foram os fiéis irem para o templo. O problema é que para o templo não foram só os fiéis. Para o templo foi o paganismo. Para o templo foi a idolatria. Para o templo foi a mariolatria. Para o templo foi a oração aos santos, aos mortos. Para o templo foi um incenso a imagens. Para o templo foi a imagem de esculturas. O problema não foi a igreja ir para o templo, foi que para o templo não foi somente a igreja, e a igreja se vendeu ao Estado romano. A estes, aquele que tem a espada aguda de 2 gumes na sua boca disse: tenho contra ti que aí dentro existem aqueles que seguem a doutrina de Balaão, profeta vendido, adoradores de ídolos, e que vivem a prática da prostituição. Entre o período de Tiatira, 590 a 517 depois de Cristo, igreja em trevas. Período medieval, chamado pelos iluministas de Idade das Trevas. Corrupção, domínio do clero, venda de indulgências, paganismo espiritual. A estes, aquele que tem pés semelhante a latão reluzente, disse: tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina e engana meus servos e os faz adorarem ídolos. Aí entra o período de Sardes, igreja da reforma protestante, 517 a 1750, período de redescoberta da fé, período em que as igrejas estavam mornas, período em que as igrejas estavam frias e apáticas espiritualmente. A estes o Senhor tinha dito: eu sei que aí vocês têm o nome de quem vive, mas estão mortos. Aí o Senhor também diz logo após: mas eu sei que aí também tem aqueles poucos que não mancharam as suas vestes. Deus levanta Martinho Lutero, oh glória a Deus, porque quando tudo parecia estar perdido, alguém vai pegar isso aqui, quando tudo parecia estar perdido, um homem leu a luz de velas: o justo viverá pela fé. Olha, tem gente entendendo, quando tudo parecia perdido, alguém que não manchou as suas vestes, ele leu a luz de velas: o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. E a igreja foi reformada, e há 500 anos Deus vem reformando, renovando, melhorando, ajustando, avivando a igreja. Olha lá, avivando a igreja do Senhor. Chega o período que eu queria, período de Filadélfia, período da igreja avivada, afogueada. Oh glória a Deus!
de 1550 ao início dos anos 1900. Período marcado pelo evangelismo global, grandes avivamentos. Nesse período Deus levanta homens como Jonathan Edwards, o homem que pregava com o seu sermão assim diante do seu rosto, que pregou um sermão tão poderoso, conhecido, pecadores na mão de um Deus irado. Pregou aquele sermão depois de ter jejuado 3 dias e 3 noites consecutivas. E quando ele prega, o temor no coração daqueles homens foi tão grande que eles começaram a se agarrar nas pilastras da igreja, nos bancos, e dizer: Edwards, pare de pregar. Por quê? Porque a nossa vida está tão desregrada que a gente já está vendo o chão se abrindo e o inferno tragando a nossa vida. Pare, porque nós queremos esse Jesus. Nós queremos esse Jesus que você prega. Deus levanta homens como John Wesley e Whitefield, 2 amigos que abalaram as estruturas da Inglaterra. Wesley, quando pregava em praça pública, as multidões se uniam para ouvir ele pregar. Perguntaram: Wesley, qual é o segredo do teu ministério? Qual é o segredo que te faz atrair tantas multidões? Ele diz: é simples, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimando. Glória a Deus. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimando. Eu me coloco em chamas. Precisamos de pregadores em chamas, de mensagens em chamas, de louvores em chamas, de ministrações em chamas, porque quando tudo estiver fumegando com a chama do Pentecoste, com a chama do Evangelho, vai vir multidões ouvir a palavra, vai ter salvação, vai ter cura, vai ter batismo, vai ter renovo. Precisamos da chama do Evangelho ardendo. Whitefield, um dos pais da pregação pública, ele reunia multidões para pregar. Certa vez, David Hutt, agnóstico, filósofo, foi visto nas ruas de Londres correndo. Não era algo comum. Alguém parou e disse: Hutt, está indo para onde? Eu estou indo ouvir o Whitefield pregar. Mas Hutt, tu não crê no que ele crê. É verdade, mas ele acredita no que prega, e por ele acreditar no que está pregando, faz gosto até de ir ouvir ele pregando. Meu Deus do céu, quando é, Jesus, que nós vamos voltar a ver, oh glória a Deus, em nossas igrejas, pessoas que acreditam no que prega, pessoas que acreditam no que cantam, pessoas que acreditam no que ministram, pessoas que acreditam no que estão oferecendo ao povo, pessoas que acreditam no que está entregando à igreja. Quando alguém acreditar no que prega, no que canta, no que ministra, aí até aqueles que não acreditam vão chegar para te ouvir, vão chegar para ouvir o louvor, vão chegar para ouvir a pregação, porque é uma chama ardendo, é uma chama ardendo dentro do coração do ministro. Spurgeon, chamado até hoje de príncipe dos pregadores, certa vez ele chegou no auditório onde ia pregar. Não tinha microfone, não tinha caixas, um som perfeito como esse não tinha. Então ele chegava antes para testar a acústica do lugar. E diz a história que ele chegou e começou a pregar para ver se a acústica estava boa. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém na igreja. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O zelador, que ele não viu, estava afastado, e diz: eu quero voltar para esse Cordeiro, para esse Cordeiro, para esse Cordeiro, para esse Cordeiro, para esse Cordeiro. Se eu te disser que Jesus nessa noite está levantando jovens afogueados aqui hoje, se eu te disser que Jesus nessa noite está colocando a certeza, está colocando a chama ardendo no coração de alguém, ele está dizendo: te prepara, porque eu vou te levantar nessa geração.
mão. Te prepara, porque eu te chamei para ser Filadélfia na geração de Laodiceia. Te prepara, porque eu vou colocar na tua mão ministério, vou colocar dom, vou colocar talento, vou colocar. Levanta a mão quem acredita. Cadê os jovens avivados? Cadê? Levanta a mão. Está descendo algo do céu sobre a tua vida hoje. Está descendo algo do céu sobre a tua vida hoje. Deus está derramando ministérios. Deus está derramando dons espirituais. Ele está colocando a chama no coração, a chama do Evangelho, a chama do Pentecoste, a chama da chamada. E Ele está dizendo: vai se levantar luta, vai se levantar prova, vai vir tribulação, mas é eu te moldando para lá na frente usar a tua vida, usar a tua boca, e vidas se converterem na minha presença, e pessoas voltarem. Olha lá, na Candarabase de Camaia, de Candoias. Quem acredita, levanta a mão, porque há um renovo da parte do céu sobre a vida de alguém aqui hoje. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo agora, pode te batizar agora. Abre a boca para dar glória a Ele, abre a boca para dar aleluia, abre a boca que daqui a pouco a língua estranha salta aí da tua boca, e é Jesus te batizando, é Jesus te batizando, é Jesus te batizando, é Jesus te batizando, é Jesus te batizando. Se tu soubesse o quanto Deus está levantando aqui hoje, se tu imaginasse como Deus vai usar a vida de algumas pessoas que estão aqui hoje, alguém vai olhar e vai dizer: eu não esperava, eu não imaginava, mas quando menos esperar, está lá Deus usando, está lá Deus tomando, está lá o Senhor exaltando a vida dele. Nessa época que Deus levanta um homem, num contexto racista dos Estados Unidos, um homem negro, cego de um olho, somente com um caixote de madeira, alugando um galpão na rua Azusa. Esse homem tinha lido Atos capítulo 2 e acreditou no que leu, e pregava, e acreditava no que pregava, e Deus começou a fazer um avivamento naquele lugar. Avivamento de tal forma que os documentários dizem que a 6 quarteirões de onde acontecia o culto, pessoas já começavam a levantar, que não conseguiam andar, membros do corpo começavam a crescer de volta, enfermidades batiam em retirada, nem tinha nem chegado no culto, mas só de chegar no perímetro do culto, Jesus já começava a operar, batizar com o Espírito Santo, falava em novas línguas. Ei, Deus levantava profeta, Deus levantava intérprete, Deus levantava, oh meu Deus do céu, aleluia, aleluia, aleluia. 2 missionários suecos ficaram curiosos com o que estava acontecendo, foram lá. Quando chega lá, Jesus batiza com o Espírito Santo também, e disse mais: eu dou a vocês uma missão, vocês vão para um país chamado Brasil, para um estado chamado Pará, para uma cidade chamada Belém, e vão levar o Evangelho Pentecostal, o Evangelho Pentecostal, o Evangelho Pentecostal, o Evangelho Pentecostal, o Evangelho Pentecostal. Em 1911 foi fundada a Missão de Fé Apostólica, que depois se tornou a Assembleia de Deus no Brasil, Assembleia de Deus no Brasil. Cadê os assembleanos? Levanta a mão, e adora o nome dele, adora o nome dele, adore o nome. A esta igreja, oh glória, aleluia. Aquele que é santo e verdadeiro diz: eu pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A Assembleia de Deus nasceu em Filadélfia.
A Assembleia de Deus tem identidade avivada. O sangue do assembleano é diferente dos demais, porque na nossa veia corre sangue avivado, sangue pentecostal, sangue afogueado, porque a porta que ele abriu, ninguém pode fechar. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. A porta que ele abriu. Quem pegou? A porta que ele abriu. A porta que ele abriu. A porta que ele abriu nunca mais fechou e não fechará e não acabará e não se apagará a chama que ele acendeu. Feche os teus olhos por 30 segundos aí onde você está. A porta que ele abriu não se fechou mais, nem se fechará. Estão tentando acabar com o movimento pentecostal, estão tentando acabar com essa alegria nos nossos cultos. Estão dizendo que isso aqui não é bíblico, que já passou, que já acabou. Mas não, a Bíblia diz que a promessa é para, oh glória a Deus, é para todos aqueles que creem, é para vós, os vossos filhos, os que estão longe, e todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para você, a promessa é para você, a promessa é para você. Levanta a mão mais alto que tu pode, fecha os teus olhos aí, e eu vou te dar 30 segundos para tu adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que abriu essa porta e não vai mais fechar, e não, eita glória, olha lá, olha o que Deus já está fazendo. Olha da Camandorabaia, de Candoia, Subecandoramai, de Quiandoia, Narabaste, de Camoia, de Quiandoia, Narabaia. Daqui desde o altar até a porta da igreja há uma glória de Deus passando sobre nós. É aquele que anda no meio dos 7 castiçais, é aquele que anda no meio. Olha lá, olha, sinta o toque dele aí agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome. Eu vou deixar você adorar, eu vou parar de pregar aqui e vou deixar você adorar. Abre a boca e adora. Deus tomando jeito em profecia. Olha Deus tomando alguém. Isso, Jesus. Isso, levanta nos dons. Levanta nos dons. Se mova nos dons espirituais agora, em nome de Jesus. Não se prenda não, Ele está te dando, Ele está te entregando, Ele está abrindo a porta. E a porta que Ele abriu não vai fechar. A porta que Ele abriu não vai fechar.
Olhe para cá que eu vou encerrar agora. Chega no período de Laodiceia. Período de autossuficiência, apostasia, materialismo, mornidão espiritual, falta da presença de Cristo. A esse Jesus tinha dito: tu não és frio nem quente, és morno. Então eu vou vomitar vocês da minha boca. Sobre esse período Paulo já tinha falado a Timóteo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ele disse: Timóteo, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Mas enquanto Satanás estava enganando alguns com doutrinas enganadoras, com doutrinas heréticas, fazendo alguns apostatar da fé, Jesus continuou preservando os remanescentes da igreja avivada. Jesus continuou preservando os remanescentes de Filadélfia. A igreja, de modo geral, pode estar apostatando, esfriando, ficando morna, se desviando para lá, para cá, mas Deus ainda separou os 7.000 que não se dobram, que não se dobram, que não se dobram. Cadê os 7.000? Estão aqui hoje, estão aqui hoje. Ainda tem quem não se dobra. Fique de pé comigo. Pastor, me permita colocar a igreja de pé. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Olhe para cá. A cidade de Laodiceia era muito rica, tinha centros bancários, mas a igreja de Laodiceia, Jesus diz: és miserável, és pobre, és infeliz, desgraçada. Olha para cá. Na cidade de Laodiceia se produzia lã negra, lã da moda. Mas a igreja de Laodiceia, Jesus disse que ela estava nua. A cidade de Laodiceia produzia colírio, mas a igreja, Jesus disse: vocês estão cegos. A cidade não tinha águas próprias, recebiam águas termais de Hierápolis, águas frias de Colossos, pelos aquedutos. Quando chegavam em Laodiceia, que se misturavam, ficava mortos. Quando algum viajante, alguém parava para beber da água que estava em Laodiceia, era quase que instantâneo: beber e vomitar, beber e vomitar, beber e vomitar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se nem vocês, laodicenses, conseguem beber de água misturada que logo vomitam, porque eu aceitaria uma vida misturada de vocês? Pé na igreja, pé no mundo. Aqui é um, lá fora é outro. Oh, glória a Deus. Na frente dos outros é um anjo, mas por trás... Vou nem completar para ninguém ficar com raiva de mim. Jesus está dizendo: eu não aceito vida misturada. Eu não aceito vida misturada com o mundo. Eu não aceito vida misturada com o pecado. Eu não aceito vida misturada com a tendência de hoje. Eu quero uma igreja pura, uma igreja pura, uma igreja pura, uma igreja sem mistura. Mas é como que o jovem vai purificar o seu caminho? Aí o Senhor diz: observando a minha palavra,
observando a minha palavra, observando a minha palavra, observando a minha palavra. Estão por aí se misturando, estão por aí se manchando, estão por aí se sujando, mas Deus está preservando os puros, Deus está preservando os remanescentes, Deus está preservando Filadélfia. Olhe para cá que eu vou encerrar agora. Remanescentes são rabiscos. O que são rabiscos? Na Bíblia, rabisco é o fruto que permanece na árvore quando ela é agitada. Quando se balança a árvore, cai as podres, mas os rabiscos permanecem lá, os remanescentes. Estão balançando a igreja de todos os lados. A mídia podre lá fora está balançando a igreja. A política podre lá fora está balançando a igreja. As tentações lá do mundo estão balançando a igreja. Alguns que estão podres caem, alguns que estão podres vai na onda. Mas Deus preserva os seus remanescentes, que se agarram na videira verdadeira e dizem: pode balançar o que quiser, o quanto for, mas eu não solto a videira verdadeira, eu não solto, meu Deus. Cadê os remanescentes? Cadê os remanescentes? Levanta a mão e dá um sinal de vida aí agora. Dá um glória, já tem gente marchando ali. Dá um glória, dá um aleluia. A árvore vai balançar para lá, para cá, para lá, para cá. Mas tu vai permanecer, tu vai permanecer, tu vai permanecer, tu vai, porque tu é remanescente de Filadélfia. Agora preste atenção aqui. Preste atenção. A Laodiceia, Jesus mandou comprar ouro. Jesus mandou colocar colírio, vestir vestes brancas. Jesus mandou fazer tudo isso. E qual foi a mensagem de Jesus aos remanescentes? E qual foi a mensagem de Jesus aos que estavam na geração de Laodiceia, mas que ainda eram de Filadélfia? Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Cadê Filadélfia aí? Se tem alguém aí dentro, algum remanescente, em meio a uma geração surda, em meio a uma geração morna, se tem alguém aí dentro que ainda ouve a minha voz e vier aqui abrir a porta. Laodiceia colocou Jesus para fora, porque sem Jesus eles faziam o que queriam, do jeito que queriam, arrumavam como queriam, fazia do jeito deles. E sabiam que se tivesse Jesus, era do jeito que ele queria, como ele arrumaria, seria do jeito dele. Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje, nessa noite, a alguém? Se tu abrir a porta para mim hoje, eu vou entrar e vou mudar tudo de lugar. Não, só as meninas entenderam aqui. Vou dizer agora para os meninos: se tu ouvir a minha voz hoje e abrir a porta, me deixar entrar, eu vou mudar tudo de lugar, diz o Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: quando ele entra, que ele sopra, há um rebuliço. Ezequiel 37, profetiza, filho do homem, diz aos quatro ventos: vem Espírito, e sopra sobre este vale. Aí ele profetiza, e o Espírito sopra. E o profeta disse: enquanto eu profetizava, houve um ruído,
e um rebuliço. Rebuliço no nosso dicionário é sinônimo de bagunça, sinônimo de desordem, sinônimo de coisa fora do lugar. Mas o rebuliço que vem de Deus, vou dizer de novo, o rebuliço que vem de Deus, ele não é sinônimo de bagunça, ele não é sinônimo de desordem, porque quando houve um rebuliço no vale, a Bíblia diz: e cada osso se juntou ao seu osso, e cada osso se juntou ao seu osso, haverá um rebuliço de Deus aí, haverá um rebuliço de Deus aí, e quando o rebuliço acontecer, é ele colocando cada coisa no seu lugar, 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 cada coisa no seu. Deixa Jesus entrar aí, Filadélfia. Já está vindo, oh glória. 3 almas, 3 almas para Jesus já chegou aqui hoje. Eu nem fiz o convite ainda, mas Jesus já está. Cadê o jovem para abraçar elas aqui? Vem, abraça elas aqui. Isso. Escuta para eu terminar, para a gente orar por elas. Enquanto isso, convido mais alguém. Cadê alguém? Cadê a quarta vida para Jesus? Já corre aqui que a gente quer orar por você. É noite de renovo, é noite de salvação, é noite de batismo, é noite que Deus está levantando o ministério aqui hoje. Olhe para cá que eu vou terminar. Se tem alguém que ouvir a minha voz e abrir a porta, olha a promessa de Jesus. Ei, com Joadita, eu entrarei em sua casa. Eu entrarei em sua casa. Eu entrarei em sua casa. Com ele cearei, e ele ceará comigo. Escute, Jesus ceando conosco, nós ainda somos o dono da casa. Sou eu que coloco a mesa para ele, é você quem coloca a mesa para ele. Enquanto isso, Jesus está salvando mais vidas, mais 2 vidas para Jesus. A quarta e a quinta já chegaram aqui. Abre a boca para adorar com Joab. Vem aqui, jovens, vem aqui, abraça elas aqui, abraça isso. Vem cá, isso, vem. Jesus ceando conosco. A gente coloca a mesa para ele, nós somos ainda o dono da casa. Mas ele diz assim: e eles cearão comigo. Nós ceando com Jesus, é que ele já tomou o domínio do lugar e já não mais nos pertence. E já não somos nós que colocamos a mesa para ele, é ele que coloca a mesa, aquilo que ele tem para a gente se banquetear. Agora para aqui um pouquinho, banda, esperem aqui um pouquinho, olhe para cá. Se fosse eu, presbítero Bruno, e Jesus olhasse para mim e dissesse: coloca na mesa o que tu tem, e depois eu vou colocar na mesa o que eu tenho para você, que eu diria? O que eu tenho para te oferecer, Jesus? Eu sou um pecador, eu coloco diante de ti os meus pecados. Eu sou falho, eu coloco as minhas falhas. Eu sou fraco, eu coloco minhas fraquezas. Às vezes eu sofro derrotas em alguma área da minha vida, eu coloco diante de ti as minhas derrotas. E o que eu tenho de bom é somente a minha adoração, o meu glória, o meu aleluia, o meu louvor. E eu coloco diante do Senhor na mesa também
aquilo que eu tenho de bom. Eu imagino Jesus olhando para mim dizendo: acabou? Eu digo: acabei. Aí ele diz assim: Conjoade, agora é a minha vez de colocar à mesa o que eu tenho. Para o teu pecado eu coloco perdão, para as tuas falhas eu coloco reconciliação, para a tua fraqueza eu coloco a minha força, para as tuas derrotas eu coloco vitória, e para o teu glória a Deus, para o teu aleluia, para a tua adoração eu derramo a minha glória, 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 eu derramo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão.